Olá, terça-feira, 30 de novembro, último dia do mês. Eu agradeço a sua companhia aqui bem na hora do almoço. A gente segue com o Câmara Notícia ao vivo e veja o que separamos para você hoje. Hemocentro de Campinas pede socorro. Falta doador de sangue neste período do ano. Comissão de Finanças e Orçamento se reúne para discussão de projetos. Importantes projetos para a cidade, né? Que é os PLO de orçamento, os PELON, os PLO, os PLC, todos aprovados por maioria dessa tarde. Comissão de Educação visita a creche Menino Jesus de Praga. Mudança no tempo de novo. Hoje o dia começou com chuva. E amanhã, como será que vai ser, hein? Tem ainda as vagas de emprego para a região e muito mais agora no Câmara Notícia. O estoque de sangue do Hemocentro está preocupando. Estamos quase em dezembro, época que a doação costuma cair mais devido às férias, muita gente viaja, mas olha só, a necessidade de bolsas de sangue continua igual ou até aumenta. Por isso, a gente vai até o Hemocentro de Campinas, onde está o repórter André Aranha, que vai contar pra gente como que está o estoque de bolsa de sangue por lá. O André já está aqui na tela comigo. André, boa tarde. Fala pra gente, o Hemocentro está pedindo socorro? Pois é, e como, Viviane? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Inclusive, eu estava batendo um papo com o Dr. Bruno, que vai conversar já ao vivo conosco. Praticamente todos os tipos de sangue estão faltando por aqui. Os que mais há necessidade das pessoas doarem, o AB negativo e também o B negativo, que estão, evidentemente, em estado crítico. Agora, estão em estado alerta, outros tipos de sangue também. Estado de alerta, outros tipos de sangue também. O negativo, O positivo, A positivo, A negativo. Então, quer dizer, praticamente todos os tipos de sangue. É mais ou menos por aí, né, doutor? Principalmente, como disse a Viviane, nessa época em que as pessoas viajam, é fim do ano e tudo mais. Então, despencam as doações, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, André. Obrigado pela presença de vocês e, de fato, é importante a gente falar sobre isso porque a situação realmente encontra-se em nível alarmante. Para vocês terem uma ideia, a gente usa como indicador o número de dias que a gente tem de estoque para atender os hospitais. E nesse momento, para a maior parte dos tipos sanguíneos, a gente consegue fazer esse atendimento com segurança só por mais 3 dias. O ideal é que isso esteja em mínimo 7, né? Então a gente realmente precisa da ajuda das pessoas. Hoje a gente teve um movimento também bastante baixo e há essa preocupação com o fim do ano, as viagens, as férias e a ideia de que isso possa até piorar. Pois é, inclusive esse é um horário de almoço, né? Por isso talvez esteja vazio. A gente chegou aqui já faz algum tempo, tinha o pessoal doando, mas nessa época, de fato, é comum isso acontecer em todos os anos, né, doutor? Qual seria a solução para isso? A gente lembra que não tem outra alternativa para o sangue, né? Não tem como a gente produzir em laboratório ou comprar de uma indústria. Então, a ideia é que realmente as pessoas possam fazer esse ato de bondade. Então, o que a gente fala é que para quem for viajar, reservar um tempinho antes de viajar, ou se vai ter alguma outra atividade, se ausentar, tentar fazer essa doação antes, porque a gente realmente está muito preocupado com relação ao final do ano, que tem mais possibilidade de acidentes, de transfusões serem necessárias, e a gente precisa ter um mínimo de estoque para poder atender todos os hospitais. Lembrando, né, doutor Bruno, que no último dia 25 de novembro foi o Dia Nacional do Doador de Sangue, né? Então, quer dizer, mais uma data importante aí para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação. Sim, é o dia que a gente usa para agradecer todo mundo que faz esse ato de bondade, mas lembrar que ainda o número de doadores aqui no Brasil é muito baixo. Menos de 3% de toda a população do país doa sangue, e com um pouquinho a mais que isso a gente já conseguiria sair um pouquinho do sufoco. Então, o ideal é que todo mundo que não tenha nenhum impedimento maior, que possa vir, trazer amigos, familiares, para fazer juntos, né, esse momento de altruísmo. Confesso para você, doutor, que eu não tinha conhecimento desse número realmente muito baixo, né?
Menos de 3% é algo certamente que chamou a atenção de todo mundo que está assistindo, né? Sim, é muito alarmante e num país tão grande a gente poderia aumentar muito mais isso, né? Bom, sempre é importante lembrar que é um processo voluntário do doador, né, doutor Bruno? Sim, depende da vontade, né, e da disponibilidade de cada um tirar esse tempinho para ajudar o próximo, né? E não só quando tem alguém que conhece precisando, algum familiar, algum amigo, mas a ideia é pensar que qualquer um de nós pode a qualquer momento precisar desse tipo de tratamento. Bom, por conta da pandemia da Covid-19, a doação de sangue segue sendo realizada com hora marcada, né? Agendamento e tudo mais. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessa situação, por favor. Sim, as pessoas que eventualmente puderem comparecer e não tiverem agendado, a gente vai também fazer esse atendimento, mas a ideia do agendamento é que a pessoa possa ficar o mínimo tempo possível aqui, né? Chegue, já possa ser atendida e o processo seja o mais fluido e rápido possível. Então, esses agendamentos podem ser feitos via o site do Hemocentro. Qual é o site, doutor? É o hemocentro.unicamp.br. Então, lá tem um pouquinho das indicações, né? Dos critérios para a doação e também essa possibilidade do agendamento. Pode repetir o site, por favor? É www.hemocentro.unicamp.br. Caso haja algum impedimento para o comparecimento na data marcada, enfim, como que deve ser feito o cancelamento, com quanto tempo de antecedência? Sim, o ideal é que sabendo da indisponibilidade em comparecer, a pessoa possa cancelar esse cadastro assim que possível no site, porque a gente pode liberar o horário para alguma outro candidato. Doutor, aquela pergunta que tem que ser feita, obviamente, quem pode doar sangue, quem não pode? Legal. Pode doar sangue todos os indivíduos entre 18 e 70 anos completos, entre 17 e 18 pode doar também com a autorização do responsável, e os acima de 60 anos precisam ter doado pelo menos uma vez antes dos 60 anos, né? O mínimo de 50 quilos, ter um bom estado de saúde, não ter nenhum sintoma de infecção, de gripe, febre nos últimos dias, e situações específicas, mesmo de problemas de saúde, de medicações, vão ser avaliadas na entrevista, né? Nem todos os remédios, nem todas as condições de saúde vão impossibilitar a doação, então isso vai ser avaliado de forma mais especializada e sigilosa com um dos profissionais aqui do Hemocentro. Os menores de 18 anos podem votar? Podem votar. Podem doar? Podem. Aí eles, entre 17 e 18 anos, eles podem doar com a autorização de um responsável legal. Bom, quais os locais de doações? São locais fixos, né? Isso. A gente tem o posto fixo aqui no próprio Hemocentro da Unicamp, dentro da universidade. Tem um posto fixo na frente do Hospital Municipal Mário Gatti. Para quem mora na região de Piracicaba, tem também o Hemonúcleo de Piracicaba, e em Sumaré, o posto de coleta dentro do Hospital Estadual de Sumaré. E a gente também tem a possibilidade das coletas itinerantes, né? Então, no site é possível verificar aonde está o nosso ônibus dia a dia. Então ele circula pelas cidades da região, algumas escolas, empresas. Então é legal checar também se de repente o ônibus não está perto da onde você mora. Doutor, logo no começo da nossa participação ao vivo aqui, eu falei que os tipos de sangue AB e B negativo são os que mais há necessidade aqui. Por quê? Tem alguma explicação para isso ou não? Na verdade, alguns tipos acabam tendo menos estoque porque tem menos gente que tem essas tipagens, né? Como, por exemplo, o AB. A gente costuma ter, geralmente, problemas maiores com os tipos A e O, que são os tipos da maior parte da população. Então, tem, claro, mais pacientes precisando. Então, mas como é possível ver nos indicadores, a gente, no momento, precisa de todos os tipos de forma igual.
Perfeito. Mais alguma coisa importante que o senhor queira colocar aqui no Câmara Notícia para a gente encerrar? Eu acho que tem muita gente questionando em relação ao Covid, as vacinas. Então, todo mundo que tenha tido o diagnóstico de Covid, depois de 30 dias sem sequelas, sem nenhum sintoma, pode doar também. E quem tomou a vacina 48 horas depois da última dose da Coronavac ou 7 dias depois da última dose de qualquer uma das outras vacinas também pode doar. Isso é importante que o senhor falou. Quem tiver, portanto, com sintomas de gripe, não é, da própria Covid-19, não é para fazer a doação, pelo menos. Não. Aí não só Covid, né? Qualquer tipo de doença que possa ser infecciosa, aí tem que mesmo esperar acabarem os sintomas. Beleza. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na TV Câmara Campinas, doutor Bruno. Eu que agradeço a possibilidade da gente falar desse tema tão importante. E eu queria de novo salientar, né, que a gente não pode esperar o momento em que alguém próximo da gente precise. O sangue não é possível de ser feito em laboratório, não é possível da gente comprar numa farmácia, precisa unicamente mesmo da boa ação de quem puder doar. E como disse o doutor Bruno, né, Viviane, embora seja um período em que as pessoas viajem, festas de fim de ano, vão visitar a família e tudo mais, seria interessante, muito importante que haja de fato esse tempinho para poder fazer a doação. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Bruno. Eu volto com você, Viviane Novaes. Com certeza, André. Um tempinho, rapidinho, vai lá, doa o sangue, faz a sua parte, que vai ser muito importante, não só para o Hemocentro de Campinas, mas também para o Hemocentro de toda a região. André, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo com a gente. E a gente continua falando aí de notícias da região, né? Agora, vamos saber com a Mirna Abreu quais são os destaques aqui da nossa metrópole, Campinas, de toda a região. A gente falou de doação de sangue, que todas as cidades estão precisando neste momento. E o que mais, Mirna, que está acontecendo aqui? Boa tarde. Boa tarde, Viviane. A gente começa falando da atualização dos dados aqui da nossa região, trazendo aí os números da Covid-19. Boa tarde a você aí de casa também. E de acordo com o Ministério da Saúde, são 22.084.749 casos da Covid-19 desde o início da pandemia, com um registro de 3.843 novos casos nas últimas 24 horas. O país soma 614.376 mortes, com um registro de 98 óbitos nas últimas 24 horas. Agora nós vamos falar do estado de São Paulo. Aqui, 4.438.012 casos da doença, com 154.006 óbitos. Agora a gente faz um recorte para a região metropolitana de Campinas, com os 21 municípios da RMC. 396.266 casos confirmados desde o início da pandemia, e Campinas, até esta segunda-feira, tinha um registro de 146.543 casos. Nós tivemos aí 21 novos casos confirmados desde o último dia 25, que foi o último boletim emitido pela Prefeitura da cidade. Em Indaiatuba, 32.511 casos, Sumaré, 31.812, Hortolândia, 29.125, Americana, 27.711, Santa Bárbara do Oeste, 23.973, Paulínia, 16.598, Valinhos, 15.307, Itatiba, 15.145. Na sequência, nós temos agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença: Vinhedo, Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos aqui na RMC, que somam 11.392 mortes confirmadas devido à Covid-19. E Campinas, até essa segunda-feira, somava 4.610 mortes devido à doença. A gente lembra que, de acordo com o boletim da Prefeitura também emitido, nesta segunda-feira, nós temos o registro de 3 vítimas.
com uma observação. Uma delas, que é um homem de 77 anos, morreu no dia 12 de agosto, mas só agora que a gente teve a confirmação do motivo do óbito. E depois temos também 2 homens com mais de 60 anos que morreram no dia 18 e 24 de novembro, respectivamente. Sumaré soma 1.002 óbitos, Americana 854, Santa Bárbara do Oeste 820, Indaiatuba 799, Hortolândia 747, Valinhos 413, Itatiba 325, Paulínia 307, depois aparecem Nova Odessa com 246, Montemor e Vinhedo, ambas com 216, cidades com menos de 200 óbitos devido à Covid. Jaguariúna, Cosmópolis, Artur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Poço, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Mina, estes aí foram os dados da Covid aqui em Campinas e também na nossa região. E você também atualiza a relação de leitos, né? Como que tá? A gente vem registrando em Campinas, Viviane, a redução da oferta de leitos de UTI Covid, conforme também vai reduzindo o número de casos na cidade e a necessidade de internação. E de acordo com o boletim emitido pela Prefeitura, a cidade conta nas redes pública e privada com 74 leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Deste total, 49 estão ocupados, o que corresponde a 66,2%. Temos ainda 25 leitos de UTI Covid disponíveis na cidade e temos também, 88 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid em Campinas. A distribuição está da seguinte forma. No SUS Municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, contamos com 29 leitos, 18 estão ocupados. No SUS Estadual, que são os leitos do HC da Unicamp, 10 leitos, todos ocupados. E na rede particular, dos 35 leitos disponíveis, 21 estão ocupados e para isso só vacinação, né? Com certeza, é o que eu ia falar. Só para a gente liberar mais leito, diminuir o número de casos, vacinação. E como que está a situação aqui na nossa cidade? A gente lembra que nesse último fim de semana aconteceu aquele movimento da cidade chamado Campinas Vacina Mais. Foram 2.493 doses aplicadas entre sábado e domingo para esse público que vai nos locais de grande circulação, shoppings, terminais e até postos de saúde que foram abertos em horários não convencionais que eles abrem. Então, a gente teve essa ação e Campinas soma, até o último boletim emitido pela Prefeitura, 961.055 doses, sendo primeira dose, mais 891.935 aplicações de segundas doses e de vacina de dose única. E temos agora 125.563 moradores de Campinas que já receberam a dose adicional. E nesse intuito de aumentar ainda mais a cobertura, nessa quinta-feira acontece uma ação. Lembra que a gente falou ontem que foi uma decisão da Secretaria de Saúde começar a vacinar nas escolas estaduais? Quinta-feira já começa a primeira. Olha, o pessoal lá que trabalha no Centro de Saúde Tancredo Neves, que fica no Campos Elíseos, farão a vacinação dos alunos e trabalhadores da Escola Estadual Maria Julieta de Godoy, que faz parte dessa ação. A vacinação vai acontecer entre 8 da manhã ao meio-dia e entre 1 e 5 horas da tarde. Esses profissionais vão então pegar os 2 turnos escolares para vacinar e ver quem está com atraso, para justamente aí atualizar esse calendário. A medida foi tomada depois de um levantamento que aponta que 23 mil alunos da rede estadual aqui em Campinas, com idade a partir de 12 anos, estão sem a primeira dose da vacina e 14 mil estão com a imunização incompleta, ou seja, tomaram só a primeira dose, falta aí completar com a segunda. Em Campinas, a cobertura vacinal entre os adolescentes de 12 a 14 anos é de 65,5%, de 15 a 17 anos, 67,7%, e a gente lembra que o objetivo é que 94% tenha aí essa vacinação completa, por isso esse mutirão da vacinação. Então não esqueça, você que estuda aí na escola da região do Campos Elíseos, Maria Julieta de Godoy,
esteja com o seu RG para que você possa ser imunizado dentro da escola, ou seja, é mais uma ação para ampliar e proteger os alunos das escolas. Com certeza, Mirna. Dados Covid atualizados. Agora há pouco acabou a coletiva do prefeito. O que ele falou? A gente teve aí a assinatura de um convênio entre a Prefeitura de Campinas e a Prefeitura de Valinhos. Quem é daqui da região sempre acompanha as notícias e sabe que Valinhos, a cidade aqui ao lado de Campinas, está passando por um momento bem apertado em relação à crise hídrica, inclusive fazendo um rodízio do abastecimento de água a cada 2 dias. Mas a ideia é que isso acabe, porque um convênio assinado entre os 2 municípios deve eliminar o problema. A Sanasa vai fornecer água através de um contrato de cooperação. Serão 25 litros de água por segundo. Um total de até 800 mil metros cúbicos que seriam suficientes para abastecer uma parcela significativa do município de Valinhos. Nós pactuamos em cerca de R$ 4,80 o metro cúbico e o valor total do contrato ele chega a um valor em torno de 300, se o consumo se mantiver na linha de 25 litros por segundo ao longo de 30 dias, em torno de R$ 300 mil mês. O prefeito de Campinas salientou a importância dessa cooperação. Porque nós vivemos numa região de quase 3.200.000, 3.300.000 habitantes, que é muito próxima da outra, divisa entre Valinhos e Campinas, muitas vezes é feita por uma rua, por uma pequena distância, e a cidade que puder colaborar e ajudar a outra cidade tem que fazer, porque vivemos numa mesma região. A prefeita de Valinhos salientou que em até 2 dias o rodízio deve ser eliminado com abastecimento de água aqui feito pela Sanasa. Então, daqui 2 dias, que é a perspectiva aí da interligação, da finalização, né, da interligação da rede, nós conseguiremos cessar o racionamento de água no município de Valinhos. E eu tenho certeza que é uma excelente notícia para todos os valinhenses e, assim, mostra também toda a boa vontade do Executivo, do município de Campinas, da Sanasa e do prefeito Dário. Então, fica aqui minha gratidão em nome do povo valinhense. E, Mirna, vamos falar agora de trânsito, porque vai ter mudança na via ali no Taquaral? É isso mesmo, é naquela região que fica perto ali no caminho de quem sai do Taquaral, está indo por dentro ali para o Costa e Silva e para o Santa Genebra. Então, você que passa ali na rua Pascoal Norte, no bairro Parque Taquaral, a alteração começou hoje já às 10 horas. Para orientar os motoristas, agentes de mobilidade urbana estão ali para dar essa orientação. Olha, então a via vai passar a ser de sentido único no trecho que abrange as vias Basílio de Magalhães e Latino Coelho. O trânsito vai fluir em direção a Latino Coelho para quem vai para esses bairros. Então, atenção para você, tenha paciência, apesar de ser um trânsito, tem ônibus que passa por ali, então atenção total até que todo mundo esteja adaptado. E já que a gente está falando de trânsito, termina hoje a eleição do Conselho Municipal de Trânsito. É isso mesmo, a gente inclusive, Viviane, apresentou uma reportagem falando sobre o trabalho desse conselho e hoje, até às 23h59, é possível que o eleitor faça essa votação online. O objetivo é eleger os representantes para o próximo biênio e serão eleitos 2 membros titulares e 2 suplentes para cada região da cidade. Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste. Também serão eleitos um titular e um suplente de segmentos, pessoas com deficiência, idosos e estudantes. O processo é via internet e teve início no dia 13 de novembro. Você pode votar no site www.endec.com.br/CMTT.
CMTT é Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Então, você entra lá, tem todo um critério para votar nesse processo seletivo. Lembrando que o Conselho, ele define as ações aqui na nossa cidade. Ele é um órgão de controle social das políticas de mobilidade urbana aqui de Campinas. E entre as competências estão acompanhamento, avaliação, discussão de políticas públicas, fiscalizar também os setores e deliberar a respeito das decisões aqui do Poder Público Municipal. E, Mirna, do trânsito para educação, a gente vai falar agora porque tem inscrição prorrogada Enem Unicamp, como assim? Olha, essas inscrições, elas terminariam hoje. A gente está nesse período de todo mundo fazendo Enem, Unicamp, FUVEST, aquele período em que o estudante está todo preocupado. E a gente tem ainda essa outra via, que é esse Enem Unicamp, que é uma outra via de entrada na universidade. A gente lembra que, olha, são 639 vagas destinadas a 3 segmentos de inscrição. 50% para os candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, 25% para candidatos autodeclarados pretos e pardos e 25% de vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médico em escola pública e sejam autodeclarados pretos e pardos. A gente lembra que essas inscrições, elas são exclusivas na página da Conveste, que é a Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp. Então, você entra lá e tem que pagar uma taxa. Olha, nós temos aí isenção de taxa para quem ter aí, quem se caracterizar como preto e pardo, tem lá os critérios para essa isenção. Caso não tenha, são taxas de R$ 30 ou R$ 15, caso o aluno também tenha feito já a sua inscrição para o vestibular normal da Unicamp. Então, você que é aluno, veja se enquadra. E o pagamento da taxa pode ser feito até o dia 7 de dezembro. Mais informações no site conveste.unicamp.br. E eu vou encerrar com uma última notícia aqui, Viviane. Você sabia que hoje é o dia de doar? Não sabia. A gente falou de doação de sangue, é dia de doar tudo? Como assim? Olha, é um movimento que justamente o terceiro setor depende muito de doações para continuar sobrevivendo. A gente tem aqui Mãos Solidárias, que mostra vários trabalhos. E o Dia de Doar é justamente um movimento que acontece em mais de 80 países para incentivar as pessoas em ações solidárias. Você pode doar o seu tempo, para algumas entidades doar uma roupa ou fazer até doação em valores. No caso de Campinas, a gente tem o site da FEAC, que é o feac.org.br. Lá tem um destaque para o Dia de Doar e tem as organizações credenciadas também que estão recebendo. Fora isso, a gente destaca que recebemos material do CRAME Campinas, temos material também da Navicamp e temos material da Bolsa de Valores Humanos. São entidades que você pode procurar aí nas redes sociais e participar desse movimento aí que uma vez por ano mobiliza instituições do terceiro setor de mais de 80 países. Participe. Tá aí, né? Uma boa atitude, né? A gente falou bem no início do Câmara Notícia, doação de sangue, mas o terceiro setor também está precisando de doação. Ainda mais nesse momento de vulnerabilidade social, né? Com certeza. E, Mirna, não vou te liberar. Estas foram as notícias aí de Campinas e região, mas você vai trazer agora também as notícias aqui do Legislativo. Olha só, já está aqui na nossa tela. Ontem teve reunião ordinária. A gente começa por onde? Contando tudo que aconteceu aqui para quem está assistindo a gente. A gente começa falando dos projetos da pauta. Quem acompanha o Câmara Notícia lembra que ontem aqui no Notícias do Legislativo eu falei dos 15 projetos que estavam pautados na 31ª reunião ordinária e a gente destaca a primeira discussão e aprovação do projeto de autoria do vereador Paulo Haddad, que institui o Banco de Armação de Óculos para o fornecimento gratuito de armações de óculos aqui em Campinas. Ele vai ser gerido pela prefeitura, as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, aí algumas entidades que queiram doar óculos, a administração vai ficar por conta da prefeitura, vai doar nos lugares já pré-estabelecidos, isso vai, né, para um local que vai fazer a gestão e esses óculos serão distribuídos para as pessoas carentes, pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem como adquirir o seu óculos e, né, ter aí a sua receita, né,
concluída quando já do óculos pronto para que as crianças ou o adulto pudessem fazer uso desse aparelho visual. O local de doação e o fornecimento serão definidos ainda pelo Poder Público Municipal, caso essa proposta vire lei aqui na cidade de Campinas. E um outro projeto aprovado em primeira discussão é a proposta de autoria dos vereadores Fernando Mendes e Igor Diego, que autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público coletivo municipal aqui de Campinas. É importante dizer que esse projeto ele iniciou de uma iniciativa da ex-vereadora Neuza do São João, ao qual, na época, eu trabalhava como assessor. Então, desde aquela época, a gente vem acompanhando, né, todo esse trâmite, esse trabalho. E agora, o vereador Bispo Fernando Mendes, também do Republicanos, do mesmo partido que eu, teve a iniciativa de atualizar, pois houve algumas necessidades de modificar algumas coisas que vão atualizando muito rápido, né? E lembrando também que existe regra, sim, tá? Não é todo tipo de animal. Então, traz algumas regras necessárias, tem que ter a caixa, tem que ter o quilo, não pode ser animal de qualquer porte, animais de pequeno porte, mas, em maneiras gerais, houve uma atualização e algumas regras a ser seguidas, sim. Pela proposta, o animal deve pesar até 15 quilos e estar acondicionado em caixa ou bolsa seguros, a fim de não causar possíveis transtornos a outros passageiros. O tutor terá permissão para carregar o animal nos veículos apenas para locomoção, com fins de atendimento veterinário e vacinação. Os dois projetos que nós acabamos de falar ainda vão passar por um segundo turno de votação para que, se aprovados, forem encaminhados então para a sanção do prefeito. A pauta completa você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. Lá você vê como foi a votação, ou seja, aprovado ou não cada matéria. E Mirna, ainda falando de reunião ordinária, tinha também moção na pauta do dia? Nós tínhamos 7 moções na pauta. Moções, a gente lembra que são documentos que, quando passam pela aprovação do plenário, elas representam a opinião da Câmara de Campinas sobre o tema que foi abordado. Uma dessas moções é de autoria do vereador Major Jaime, que apela ao governador, ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e ao presidente da Alesp para que concedam a reposição salarial e o aumento real de salário para as forças de segurança pública. O documento será encaminhado ao governador do estado, João Dória, ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Antônio Vignoli, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari. O parlamentar justificou a iniciativa. E quando a gente fala das polícias, eu falo da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Polícia Penal. São profissionais que muitos, infelizmente, perderam a vida na pandemia. Não são profissionais melhores do que nenhuma categoria, mas são diferenciados naquilo que fazem. Eles se expõem muito mais, eles se colocam diante do perigo para resolver uma série de questões. E, infelizmente, o governo do Estado já vem, infelizmente, desrespeitando esses policiais, esses profissionais, já de algum tempo. Nós temos uma defasagem que coloca hoje as polícias de São Paulo como o pior salário do Brasil. O estado que tem a maior arrecadação, tem o maior orçamento, tem a maior população, tem as melhores polícias, hoje tem o pior salário do Brasil. Então tem algo que não está compatível. Tem policiais hoje se suicidando, passando por problemas financeiros, com uma série de dificuldades em todas as áreas. E não é somente a questão do salário, mas é até a questão da dignidade e do respeito com relação a esse profissional. E, Mirna, a gente lembra o pessoal de casa que, se quiser ver toda a reunião ordinária, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas, que está lá disponível na íntegra. Mas olha só, na casa não teve só reunião ordinária, não. As comissões estão trabalhando aí e muito, né? E ontem foi dia de reunião da Comissão de Cultura aqui da Câmara. E a gente começa falando de carnaval, até porque muitas cidades da nossa região já decidiram que não terão essa festa popular no ano que vem. Inclusive, hoje, na coletiva do prefeito, já foi anunciado que agora começou ao meio-dia uma reunião em que a prefeitura vai definir
se vai ter carnaval ou não em Campinas. Enquanto isso, com o tema "Existem condições sanitárias para a realização do Carnaval 2022 em Campinas", a Comissão de Cultura da Câmara reuniu representantes de blocos, escolas e grupos carnavalescos para a discussão que durou mais de 2 horas. Presidida pelo vereador Paulo Búfalo, o encontro contou com a secretária e o diretor de cultura da Prefeitura de Campinas, que falaram do chamamento que já foi feito pelo município para o cadastro de organizações que queiram participar do carnaval. A gente sabe como o carnaval é um momento oportuno de atividade artística, de atividades culturais, mas, acima de tudo, ele representa para muitos desses blocos um giro na economia que a gente não pode preterir dessa informação. A gente sabe como o carnaval sempre representou um momento muito importante de atividade econômica, né? Porque ele gira aí 30, 40 setores das atividades. Nós, da Secretaria, a gente entende que a gente cumpriu essa primeira parte, que era entender que blocos, através desse edital, né? Esse edital está aberto até o dia 10, que é o prazo final. E só fazendo um histórico, quando a gente foi analisar esse edital, a gente encontrou um histórico de 2020 com aproximadamente 52 blocos que estiveram inscritos nesse edital de 2020, né? E que saíram nesse carnaval de 2020, e depois a gente entrou na pandemia. Então, a gente agora está conversando do carnaval de 22, já que o de 21 realmente não ocorreu. Esse é o motivo da gente manter aberto esse credenciamento de blocos, para que a gente tenha conhecimento dos números e do que a gente teria necessidade de suprir para o planejamento das atividades dos blocos. Mas o próprio edital para esse credenciamento deixa muito claro que as atividades carnavalescas elas estão sujeitas à avaliação das autoridades sanitárias. Porque isso é muito importante a gente frisar, porque embora a gente saiba que quando as pessoas se organizam para fazer um bloco e mobilizam um patrocinador, contratam um equipamento de som e etc., tenham gastos, a gente sabe que tem que respeitar isso e a gente, no diálogo, quer garantir que a gente tenha uma data limite para essa decisão, para que os blocos não tenham prejuízo, para que um eventual patrocinador não tenha prejuízo. A gente vai levar isso em conta, mas sempre a decisão primordial vai ser com base nas condições sanitárias. A representante do Conselho de Política Cultural aqui de Campinas também fez as suas ponderações. Cultura popular, ela se manifesta, né? É a nossa expressão. E pensar também que o carnaval, ele tem todo um segmento aí que a gente tem, que vem, né, dos nossos antepassados, tanto dos povos africanos. A gente tem também aí um movimento que a professora Olga, né, na Unicamp, a socióloga, ela sempre traz, né, faz um recorte dessa questão o envolvimento dos imigrantes, do povo trabalhador. Então, é a expressão do nosso povo, é a expressão da nossa gente. Então, a gente tem que lembrar sempre isso, né? E o preconceito que está envolvido, né? Quando se fala em tambor, quando se fala nesses movimentos da tradicionalidade, então, a gente tem esse preconceito. O vereador Paulo Búfalo disse que a comissão vai continuar acompanhando a situação sanitária em relação à Covid-19 e não descartou a possibilidade de um novo debate no início de 2022. Um posicionamento mais próximo, ele precisa ser tomado. Por isso, hoje nós queríamos contar aqui com a representação da Secretaria de Saúde, lamentavelmente não tivemos, mas queremos ouvi-los. É preciso que a Secretaria se manifeste em relação a esse tema. E é preciso também ter uma leitura mais ampla, porque outros eventos com aglomeração estão ocorrendo nesse momento. Então, nós não podemos aqui criminalizar essa festa popular
que é o carnaval, porque nós temos rodeios, nós temos jogos de futebol acontecendo e nós temos visto poucos cuidados assim em preservar as medidas de segurança. Por isso, é necessário ter essa sensibilidade a debater o tema e não querer criminalizar a festa popular, né, uma festa popular, frente a outras situações que estão ocorrendo na cidade e no país, né? Mirna, a gente viu que a reunião dessa comissão aconteceu aqui no plenário da Casa, mas as comissões não trabalham só aqui na Câmara, né? Muitas também trabalham na rua. Vamos ver o que está acontecendo de perto. É isso mesmo. E uma delas foi a Comissão de Educação, que na última semana conheceu o trabalho de uma instituição que presta serviço conveniada à Prefeitura na área da rede de educação infantil. Acompanhe. A convite do vereador professor Alberto, os parlamentares que fazem parte da Comissão Permanente de Educação da Câmara de Campinas visitaram a creche Menino Jesus de Praga. Otto Alejandro Paulo Búfalo e o representante do vereador Gustavo Peta conheceram as instalações e entenderam o trabalho da instituição que atua na educação infantil. Professor Alberto conta como teve conhecimento da situação. A dona Cidinha Fufa, que sempre está na Câmara, ela tem contato com essa instituição e ela trouxe alguns argumentos que eu achei interessante para a Comissão de Educação e Esporte estar fomentando e discutindo. E ela também sugestionou que nós viéssemos em loco, viéssemos conhecer a instituição e conversar com as pessoas que estão operacionando, que estão gestando, fazendo a gestão dessas entidades, para que eles pudessem explicar, expor as suas dificuldades quando estão fazendo essa gestão. Por isso que eu pedi para o presidente da comissão, que é o nobre vereador Gustavo Peta, e eu gostaria que todos os membros também pudessem participar. Também convidamos a vereadora Débora, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, e para que a gente viesse e sentisse essa questão, porque nós, no nosso cotidiano, a gente está lá na Câmara, a gente não consegue perceber certas dificuldades de grandes parceiros da municipalidade, né? Creches e entidades que estão fazendo uma diferença enorme para a nossa cidade. E às vezes a gente não sabe as suas dificuldades, né? Uma das principais preocupações é em relação à utilização das verbas que vêm do poder público, inclusive daquelas doadas via imposto de renda. Praticamente a maioria das verbas que vêm para nós, elas vêm através de projetos destinados especificamente a algumas atividades, basicamente a atividade de educação. Então, qualquer coisa que seja manutenção ou algum investimento que a gente precisa em reposição de equipamento, isso não pode acontecer, isso não é permitido. Isso vale para tudo, vale inclusive para os subsídios que a gente recebia da FEAC, que é uma coisa particular, mas ela também já está submetida a essas obrigatoriedades de colocar um projeto e comprovar se a verba vai ser destinada exatamente para aquela finalidade. A creche Menino Jesus de Praga funciona desde 1984 e desde 2001 é conveniada à Prefeitura. Em 2017 passou a funcionar nesta nova sede, erguida com os esforços da comunidade. Ela atualmente atende 155 crianças na educação infantil de 0 a 5 anos e 11 meses. E recebe verbas da Secretaria Municipal de Educação, da comunidade e também que vem através de doações do imposto de renda. Essa última vem através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também tem restrições quanto à utilização do dinheiro. Só aqui, nos últimos 2 anos, esse valor é de R$ 68 mil. Um exemplo disso é a cobertura da quadra de esportes, que hoje aparece apenas nessa imagem de uma plataforma. Há cerca de 8 meses, após uma ventania, a creche ficou sem o sombrite, que é igual a este que fica em uma área menor, mas não consegue substituir o equipamento, mesmo tendo dinheiro em caixa.
O dinheiro do fundo também vem carimbado para alguma coisa específica de educação. Não pode ser usado para investimento e, por exemplo, essa reposição do sombrite na quadra é encarado como um investimento em algo permanente. Tá? Então isso não é permitido. Teríamos que ir atrás de alguém que pudesse financiar isso para a gente, né? Algum doador que se interessasse em fornecer isso para a creche, né? Outro ponto é a forma como é feito o calendário e a distribuição das vagas nos agrupamentos, o que influencia diretamente no valor que é recebido por cada aluno pelas instituições. Talvez seja necessário rever essas regras de montagem dos grupos para que não haja as perdas que nós estamos experimentando no momento, nas definições dos grupos e nas quantidades dos alunos. A proposta é que a comissão possa abrir um diálogo com as autoridades para rever essa situação. Eu também já fiz parte da Comissão de Educação e eu lembro que parece que as demandas não mudaram muito, parece que continua sendo os mesmos problemas, o engessamento, né? E aí a escola às vezes tem até a verba, mas não pode estar investindo em necessidades primárias, né? Assim, necessidades reais, extremamente relevantes e fica ali engessado. Porque as entidades enviam essas demandas para que haja um debate através da Comissão de Educação da Casa, da Câmara, inclusive chamando o Ministério Público e o Tribunal de Contas para apresentar alguma proposta que abra um pouco mais as possibilidades. Porque do jeito que está, chegaremos a já tem uma série de instituições entrando em colapso e vamos chegar à situação que eu presenciei da instituição falar: não quero mais trabalhar, não quero mais ser parceira com nenhum ente da federação devido à burocracia e da restrição. Então eu acredito que a Comissão de Educação da Câmara, Educação e Esporte, pode fazer sim um debate com todas as instituições e sugestionar, nesse caso especificamente para o Tribunal de Contas, porque é ele que tem levantado essa questão de fechamento que impede, às vezes. Eu já vi autoridades nossas do município que concordam, acho que deveria ter mais flexibilidade, mas que tem que responder para o Tribunal de Contas. A visita aqui hoje foi importante para que nós pudéssemos ter uma noção daquilo que vem ocorrendo com as entidades da área assistencial que prestam esse serviço à educação na cidade de Campinas. Então, os passos que serão dados através da comissão inicialmente, fazer com que o secretário de Educação tome conhecimento, né, dessas discrepâncias em relação aos valores pagos, enfim, e essa variação, né, entre as idades e os agrupamentos que acabam comprometendo a verba destinada às entidades. Então, nós vamos apresentar o problema ao secretário e depois vamos tentar também reunir essas entidades que fazem essa prestação de serviço através desse convênio, para poder dialogar com o próprio poder público municipal. É que eles percebam a dificuldade que todas as entidades estão experimentando nesse instante. Tá? Nós não temos uma demanda e uma dificuldade premente. Nós estamos preocupados que nós vemos que, com o passar do tempo, a sustentabilidade das instituições vai ficar ameaçada. Já está ameaçada nesse momento. E, Mirna, a Comissão de Finanças e Orçamento também promoveu um encontro? Isso, devido às reformas que estão acontecendo, às obras que estão acontecendo aqui e em função do horário do uso do plenário e do plenarinho, a comissão se reuniu na presidência da Câmara para analisar 12 projetos que estavam na pauta. Confira. Participaram da reunião os vereadores Cecílio Santos, Arnaldo Salvetti e Juscelino da Barbarense, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. A nossa função é analisar se tem importância para a cidade, temos que passar, né? Essa é a nossa obrigação. 12 projetos estavam na pauta da comissão.
todos foram aprovados. Destaque para os projetos relacionados ao plano plurianual do município e ao orçamento. Importantes projetos para a cidade, né? Que é os PLO de orçamento, os PELON, os PLO, os PLC, todos aprovados por maioria nessa tarde. A gente lembra que com essa aprovação pela Comissão de Finanças e Orçamento, esses projetos, então, ficam aptos para voltar à pauta de votação, ou seja, no momento em que serão analisados pela segunda vez, que é chamada a votação de mérito. Agora a gente vai falar porque hoje temos ainda a reunião de comissão a partir de 5h30 da tarde, não é para analisar projeto. Hoje, Viviane, a Comissão de Política Social e Saúde traz um tema muito importante que foi até batizado como um evento chamado Papo de Homem. Olha, vai ser uma palestra que nós vamos ter aí a receber profissionais que vão falar sobre a questão do câncer de próstata. O evento será aberto pelo prefeito Dário Saad, que é urologista. Na sequência, o médico André Sassi vai falar sobre o câncer de próstata e saúde pública. E haverá ainda o depoimento de Walter Santana, que é um paciente que vai falar sobre o impacto do diagnóstico e a vida com a doença. Nós temos ainda a fala da presidente do Instituto Lado a Lado, a Marlene Oliveira, que vai falar sobre a importância dessa conscientização durante o mês de novembro, chamado Novembro Azul. Você acompanha aqui com a gente a partir de 5h30 da tarde essa iniciativa do presidente da comissão, que é o vereador Paulo Haddad. Você também pode participar vindo presencialmente à Câmara. A entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E depois, a partir das 8 horas da noite, nós temos aí a entrega de diversas honrarias. A gente lembra que, de acordo com o regimento interno da Câmara, são diversas honrarias que homenageiam personalidades nos mais diversos segmentos. A gente tem título de cidadão campineiro, mérito cultural, mérito médico, mérito Dr. Zeferino Vaz, mérito gastronômico, e tudo isso será feito hoje em uma única solenidade a partir das 8 horas, que você também pode participar presencialmente, vindo até o plenário da Câmara, ou acompanhar aqui, ao vivo, pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e ainda nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas e no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. E lembrando que o resumo de tudo a gente te conta amanhã aqui no Câmara Notícia. Mirna, muito obrigada pelas suas informações, tanto aí do Metrópole quanto do Legislativo. A gente se vê amanhã. Até amanhã e até amanhã para vocês de casa. Lembrando que fique com a gente aqui hoje, ao vivo, temos 2 eventos, hein? E agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Câmara Notícia. No próximo bloco você vai ver. A gente te conta como fica o tempo para esta quarta-feira. Será que vai chover mais? Tem ainda as vagas de emprego para a região. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a importância da higiene para atrair o público. É dentro de instantes. E aí, quer saber como fica o tempo para esta quarta-feira? A gente te conta. Aconteceram algumas mudanças de novo nas temperaturas, né? Hoje o dia amanheceu chuvoso e amanhã não deve ser muito diferente não, viu? Confira. Meteorológicas e climáticas aplicadas à agricultura da Unicamp, a quarta-feira deve ser de céu parcialmente nublado. Há possibilidades de chuvas isoladas e leves ao longo do dia. Já as temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. O recado agora é para você que mora em Limeira e está aí buscando uma oportunidade de emprego. Veja quais são as vagas disponíveis pelo posto de atendimento ao trabalhador da cidade. Limeira tem vagas para jardineiro, ajudante de obras,
desenhista projetista e vendedor. Os detalhes de cada vaga o interessado encontra em www.limeira.sp.gov.br. Lá também é possível cadastrar o currículo para futuras vagas disponíveis. E olha só que interessante, uma pesquisa revelou que boas práticas de higiene são essenciais para atrair o público nessa retomada aí, após tudo fechar devido ao novo coronavírus. Mas como manter esta higiene? Como tranquilizar o público que mudou a forma de ver o mundo após a pandemia? Estas e outras perguntas, quem vai responder para a gente é o Carlos Peçanha, ele que é o nosso entrevistado de hoje, ele já está aqui na tela comigo. O Carlos Peçanha, ele é diretor técnico de uma empresa de controle de pragas e saúde pública e também é mestre em saúde pública. Carlos, antes da gente começar a nossa conversa, muito obrigada por atender a gente, falar ao vivo, bem na hora do almoço, mas está aí, tirando todas as dúvidas aqui para o nosso público. Eu é que agradeço, muito obrigado. É sempre bom poder compartilhar um pouco de experiência e ajudar nesse momento em que está todo mundo assustado e cada vez mais assustado com as novas variantes, com a questão da Covid, que ainda não é algo para tranquilizar, algo que preocupa ainda. E falando nisso, eu queria que você começasse aqui a nossa conversa falando dessa pesquisa, né? Ela foi realizada em diversos países. Como que foi? Bom, a primeira coisa para ressaltar é que nesses novos tempos em que todo mundo está se adaptando, a empresa que eu trabalho, a Rentokil, fez uma pesquisa com 20 mil pessoas em 20 países. Então, a gente conseguiu perceber claramente as diferenças e a noção de higiene, a noção de segurança que as pessoas passam a ter a partir de agora. Ou seja, mudou a nossa forma de encarar o que é um ambiente saudável ou não, porque as pessoas sentiram muito de perto o risco e os perigos de ter um vírus tão letal, tão transmissível por perto. Então, essa pesquisa foi feita em 20 países, com 20 mil pessoas, os mais variados tipos de cultura, de poder aquisitivo, e se percebeu que, assim, em média, dá para dizer que 70% das pessoas mudaram a sua percepção, mudaram as suas rotinas em relação à higiene. Então, elas esperam mais higiene e estão praticando mais higiene. Eu até ia comentar isso, 70% das pessoas têm maiores expectativas de higiene por causa da pandemia e quase uma em cada 2 pessoas, olha só, deixaram um local público por não apresentar boas medidas de higiene. Esses números chamaram bastante atenção, teve algo mais assim que vocês falaram, nossa, surpreendeu? Sim, o grau de envolvimento e conhecimento das pessoas surpreendeu também, porque assim, uma coisa é você não comer num lugar que não tem um bom aspecto. Todo mundo já olhou para aquele lanchinho sendo servido numa esquina e falou assim, opa, eu não me arriscaria a comer aqui, tá? Mas essa percepção está muito mais aguçada agora. Agora não é só a percepção de higiene direta, é a percepção inclusive de troca de ar, a percepção de asseio das pessoas que trabalham lá. Eu lembro que minha mãe sempre dizia que você não pode cuidar do seu sapato, que é a primeira coisa que as pessoas olham, tá? Hoje, parece que as pessoas estão olhando mais do que o sapato, estão olhando realmente como um todo. Então, se você vai prestar um serviço, vai receber pessoas, vai oferecer um serviço, é fundamental que você considere isso, que a exigência está maior. E foi muito surpreendente ver que em 20 países, e nos mais variados tipos de pessoa, a coisa mudou. Eu não aceito mais algo que eu achava normal ou corriqueiro, não. Hoje eu exijo que a minha segurança esteja comprovada, esteja evidente. E a gente separou aqui também, olha só, o relatório aponta que as pessoas lavam mais as mãos agora, 66% das pessoas, para se protegerem de vírus comuns do que antes da pandemia da Covid-19, né? E provavelmente isso vai continuar ou até aumentar no futuro. As pessoas não vão perder esse costume, pelo que vocês constataram. A tendência desse tipo de hábito é que permaneça assim. Então, assim, a questão do lavar as mãos ficou muito evidente e isso está ajudando com outros tipos de doença também, com outros tipos de parasitoses, etc. Inclusive, para as crianças está muito evidente. Todo mundo sabe que a mãe sempre manda lavar a mão, né? A mãe está pedindo menos. As crianças já estão percebendo que elas têm que lavar a mão e as crianças estão agora
falando para os pais lavarem as mãos. Na hora que chega em casa, pai, vai lavar a mão, que você não lavou ainda, tá? Então, realmente, os hábitos estão mudando. O que eu acho importante frisar é que essa noção de autocuidado, de preservar a sua saúde, ela realmente é uma mudança que não tem como voltar atrás. Ou seja, não dá para esperar que o governo ou as autoridades resolvam tudo. Você tem o seu papel e cada um tem o seu papel aqui, do uso de máscaras, da limpeza de superfícies e principalmente de cuidar do ar. Hoje está muito claro que o ar é o grande responsável pela transmissão da Covid, não é tanto superfície. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o ar do ambiente que a gente respira. Então, quando eu falo em higiene, não é só, às vezes, a sujeira aparente ou a falta de limpeza. Às vezes, esse lugar é muito enclausurado, muito fechado e tem um aspecto de que não renova o ar. Isso também é importante a gente ter em mente. E aí, Carlos, o que fazer? Vários setores aí estão retomando, precisam do público, um público que está mais exigente. Como manter a higiene geral, né? Hoje a gente vai em um local, tem lá o álcool em gel para as mãos. Alguns locais tem aonde você limpar os sapatos, mas nem todos os lugares são assim, né? Como manter essa higiene? O que oferecer para o público exigente? Olha, a sua pergunta é muito boa, eu agradeço, porque assim, fecha com o que eu acabei de falar. A noção de autopercepção, de autorresponsabilidade é fundamental. Por exemplo, vão liberar eventos de aglomeração, jogos de futebol, festas, shows, não tem problema, desde que você que vai participar, quer participar, tome o seu cuidado. Ou seja, você use a máscara direito, máscara pendurada com o nariz de fora, máscara frouxa, não é máscara. Tá? É como eu usar o cinto de segurança solto dentro do meu carro, ele não está me segurando. Então, assim, a autopercepção é a grande diferença. Então, não faz mais sentido assim, você ficar isolado em casa e não sair mais, ou limpar todas as suas compras com álcool quando chega do mercado, achando que isso vai te proteger. Mais do que isso é você ter essa noção de não vou aglomerar, vou usar máscara, eu vou correr na rua ou vou andar numa praia, óbvio, eu não preciso estar usando máscara, é totalmente aberto, tá? Mas eu vou entrar no transporte público, ou eu vou entrar numa festa ou num banco, eu vou usar uma máscara adequada. Eu vou cuidar para que essa máscara esteja bem, eu vou lavar essa máscara, eu vou usar uma máscara descartável com uma frequência adequada. Enfim, no fundo, o grande ensinamento que tem é que não tem produto e não tem vacina que resolva. O que vai resolver realmente te proteger é você ter claramente a noção do que você deve fazer. Nesse sentido, óbvio, existem medidas de proteção coletiva, existem medidas de purificação de ar, por exemplo, que são muito positivas, existem medidas de desinfecção de superfícies que são muito efetivas, tá? Mas, assim, o fundamental é que você tenha noção da sua responsabilidade. E aí cabe, de novo, olhar para você e olhar para os seus. Olhar para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos e vice-versa. E saber realmente que está em você a segurança da sua saúde. A gente está aí falando, né, de autocuidado, mas em relação aos serviços, né, no ambiente de trabalho, o que a empresa deve oferecer para aquele colaborador? Ou numa loja, no supermercado, como que a gente se sente seguro nestes locais? O que o estabelecimento deve ficar de olho? Olha, existem algumas normas já, que são normas de segurança de ocupação, que elas são oferecidas e divulgadas pelos estados, tá? As agências de vigilância têm pedido isso. Então, o espaçamento entre pessoas é fundamental. Ao mesmo tempo, a troca de ar ou a purificação de ar. Esse é um tema bastante novo ainda e é fundamental pensar nisso. Se eu tenho um restaurante, um hotel, uma escola, uma casa de eventos, é fundamental que eu busque equipamentos e sistemas de purificação de ar. E eles estão disponíveis, tá? Existem sistemas que purificam com luz UV, sistemas que purificam com filtragem, mesma filtragem que você tem em aviões, por exemplo, filtros EPA. Então, é fundamental que você procure isso. A troca do ar, ela é muito mais efetiva, propriamente, do que a limpeza de superfícies. Então, assim, se eu vou optar por um restaurante, eu vou optar por um restaurante que tenha mais circulação de ar e áreas mais abertas. Se eu vou optar por um hotel, eu vou optar por um hotel que eu esteja num lugar mais amplo, mais arejado. E assim eu vou conseguindo dosar. Então, assim, a grande coisa é, o álcool gel é importante? Por quê? Porque a gente enfia a mão na boca, no olho, coça o olho o tempo todo. Eu tive aula com um professor que ele dizia que existem dois tipos de pessoa. As pessoas que enfiam o dedo no nariz e as pessoas que não admitem. Só isso. Porque, no fundo, todo mundo põe a mão no rosto e pode se contaminar. Então, eu acho que
procurar principalmente por ambientes que cuidem da questão da renovação e limpeza, purificação do ar e, ao mesmo tempo, ambientes mais amplos, mais arejados, em que eu possa ter um fluxo de ar que me protege. E é importante também estes estabelecimentos informarem ao público todas essas medidas que estão sendo tomadas, até para o público ficar mais tranquilo e frequentar esse lugar. Exato, e assim não dá para achar ruim, tá? Eu vou contar uma história engraçada. Esse fim de semana foi meu aniversário, fui comemorar com os amigos numa hamburgueria. Eu tive restrição de pessoas, restrição de horário, e eu achei ótimo, porque eu pensei, que bom, esse pessoal, se eles estão colocando restrição para mim, estão colocando para outros, e realmente o lugar estava muito bem preparado, o lugar não era um lugar tão aberto, mas assim, você via uma preocupação permanente do ambiente em dar esse bom atendimento. Então, assim, é se conscientizar que as coisas mudaram, é tomar cuidado com a minha autoconsciência. E no caso de eu ter um estabelecimento, uma escola, um hotel, um restaurante, eu pensar o que eu posso fazer para ajudar que o meu cliente perceba essa segurança que eu estou oferecendo. Ou seja, que ele sinta seguro o suficiente para vir, voltar e frequentar o meu ambiente. Ou seja, é uma responsabilidade dividida. E, Carlos, pegando um gancho aí na sua resposta, isso é um bom sinal? O cliente mais exigente e o estabelecimento também oferecendo mais higiene? Com certeza. A gente sabe que a pandemia afetou muito a saúde negativamente, porém algumas coisas acabaram sendo positivas. Ou seja, nós vamos lavar as mãos agora e dessa exigência por higiene. Isso é bom para todo mundo, tá? Ou seja, quanto mais eu busco um ambiente sadio, melhor a minha saúde como um todo. Então, para parasitoses, para contaminações via oral, é de se esperar uma melhora no quadro. Por outro lado, essas restrições que a gente teve agora de mobilidade, de acesso, fez com que muita gente não fizesse seus exames, ou seja, exames preventivos de câncer, exames de rotina, têm que ser mantidos. É fundamental que você procure também uma opção de saúde ou um horário mais adequado para que você possa continuar com os seus cuidados de saúde, tá? Mas o mundo mudou, a realidade é outra. A gente vai ter que se ambientar esse novo normal, conviver com ele e ter realmente como usufruir, né? Curtir a vida de uma forma mais segura. Como você disse aí, o mundo mudou. Com isso, vem novos desafios por aí. Exatamente. Não dá para negar que a gente nunca vai estar protegido. As variáveis do vírus vão se manifestar. O vírus é um organismo muito mutante, a gente pode dizer assim, tá? Então a gente vai ter que estar com a guarda levantada. O mundo passou por uma pandemia de uma outra virose, que foi a gripe espanhola, demorou muito para se recuperar. Antes disso tivemos a peste negra, que era um outro tipo, uma bactéria transmitida pela pulga do rato, ou seja, de tempos em tempos a humanidade enfrenta isso. E enfrentou de novo, está enfrentando de novo, então fundamental. Você aí toma cuidado com as suas opções, com as suas rotinas, tá? E se preserva, porque a saúde não é só sua. A saúde é sua, dos seus, e às vezes até que nem é tão próximo a você, mas está passando perto do seu ambiente de trabalho, da sua moradia. E, Carlos, para a gente encerrar sua participação aqui no Câmara Notícia, eu quero 2 orientações suas. A primeira, para estabelecimento, para não perder o público, para mostrar que está tudo seguro. Qual que é a orientação que você dá? E para esse público também, o que a gente deve ficar atento quando vai a algum lugar, quando está ali no ambiente? Existem regras que são básicas, tá? Cores claras, lugares que têm boa ventilação, boa iluminação, já te dão essa noção de segurança. Por outro lado, umidade. Lugares úmidos são naturalmente lugares em que você vai ter mais chance de micro-organismos proliferarem. Então, se eu tenho um estabelecimento, é bom que eu invista em manter um ambiente seco, um ambiente que não seja úmido. Por outro lado, que eu mantenha não só uma rotina de higiene, mas que eu mantenha uma comunicação clara sobre o que eu estou fazendo, tá? Eu acho que, como eu comentei agora, existem sistemas de purificação de ar e existem também sistemas de comunicação, onde eu posso deixar claro para o meu cliente o que tem. Então, as pessoas se cuidarem e se comunicarem mais sobre isso. E aí eu acho que a gente tem uma grande alternativa para voltar a um normal, voltar a usufruir sem paranoia, sem neuras, tá? Mas voltar a ter uma vida dentro das limitações que esse momento impõe, mas uma vida de qualidade.
Bom, esse é o Carlos Peçanha, ele é diretor técnico de uma empresa de controle de pragas e saúde pública e ele também é mestre em saúde pública. Carlos, muito obrigada, viu, por falar com a gente aqui e tirar todas essas dúvidas, dar essas orientações que são muito importantes, principalmente nesse momento que a gente vive. Eu é que agradeço, espero poder colaborar mais com vocês aí e se é para deixar alguma coisa como mensagem final, se cuide, se informe e exerça seu direito também de exigir um ambiente saudável para você frequentar. Com certeza. Muito obrigada, viu, Carlos? E a gente muda agora de assunto, a gente vai falar sobre educação. Isso porque no quadro De Olho na Educação, o André Aranha conversou com o diretor do ELUM, a Escola de Ciência e Tecnologia, que tem um método bem inovador e inclusivo quando se fala em ensino. Então vamos agora conferir esse bate-papo. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar de uma escola de ciência e tecnologia. A gente vai falar a respeito do curso, é bem interessante, é inovador. Então vou bater um papo aqui com o Nelson, né, que é coordenador pedagógico da ELUM, é isso, né? Sim, senhor. Tudo bem, professora? Tudo bem. E aí, como estão as coisas? As coisas vão indo muito bem. Conta pra gente sobre esse curso aí, que é bastante inovador, não é? Para quem gosta dessa área de ciência, que é uma área de fato bastante interessante, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como que vai funcionar, como que surgiu essa ideia. Exatamente. Bem, a ILO é um curso para ter de formar cientistas, né? Mas não só cientistas, nós queremos formar pesquisadores que atuem na área de ciência, na área de tecnologia, as ciências física, química e biologia com forte ênfase em matemática e computação, né? Então, é um curso bastante inovador, com metodologia bastante modernas, né? Tanto metodologias da base de ensino como tecnológicas, né? Então, a ideia é formar em 3 anos um bacharel em ciência, 3 anos. Tecnologia, 3 anos, né? São 36 semestres. Agora, o que caracteriza bastante esse curso é a imersão que os alunos terão no CNEPEM. O CNEPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, sediados aqui em Campinas, né? E que contém 4 laboratórios avançados de última geração, inclusive o Sirius, que é o maior laboratório síncrono da América do Sul, né? E daí que nasceu a ideia de criação desse curso de ciências, né? E nós estamos muito satisfeitos, né? O curso acaba de ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, né? Tirou nota 5 em todas as avaliações do INEP, etc. E nós esperamos, após um processo de seleção, que no meio de fevereiro, a gente já comece as atividades do curso. Fevereiro de 2022, né, professor Nelson? E algo interessante que eu achei, não é? Bom, primeiro, não existe uma prova de vestibular, né? Vai ser avaliado por pelo Enem, não é? E também por uma redação, é isso? Não, na realidade a gente pode até avisar os interessados, né, os alunos, os pais dos alunos, já estão abertas as inscrições, né, no site, né? ilum.cnepem.br, ele acessa o formulário. Nesse formulário, ele deve manifestar o interesse dele na escola. O que a gente quer que o aluno diga, o interessado diga, é por que ele quer fazer um curso de ciência. Legal, essa é a redaçãozinha que eu falei, então, que vai juntar com a prova do com o Enem, a nota do Enem. Vai juntar com a nota do Enem. Então, com a comissão de seleção, com essas duas notas, a nota de motivação, de interesse,
e a nota do Enem, nós vamos selecionar 200 candidatos, né, que serão entrevistados. Né? Nós teremos entrevista de forma remota. Vai ter entrevista. Aí terá o aluno que tiver a oportunidade, obviamente, de estudar aqui, transporte, alimentação, até hospedagem, é isso? Nós iremos oferecer esses benefícios, né? Todos eles estarão morando aqui em Campinas, eles terão transporte, alimentação, e a alimentação vai ser nos refeitórios do Senepem, e eles vão ter ainda um cartão alimentação de certo valor para eles se manterem aqui em Campinas. Tem metas de inclusão também, professor Nelson? Pois é, 50% das vagas são para a escola pública, né? Isso é uma coisa importante. E eles terão também o material didático, né? Nós temos uma excelente biblioteca, mas também cada um receberá um computador pessoal. Olha só, com todos os softwares importantes, didáticos, já instalados no seu computador. E ele usará esse computador durante todos os 3 anos do curso. Bom, o aluno ele vai sair daqui, o senhor até tocou nesse assunto, vamos aprofundar um pouquinho mais. Ele pode se tornar um cientista, o que mais? Pois é, a ideia é o seguinte, boa pergunta, Daniel, a questão do egresso, né? Então, nós queremos que o aluno daqui, caso ele seja interesse em ser um pesquisador, cientista da área acadêmica, a gente espera que ele, terminando o curso, já possa ingressar, né, numa universidade para fazer um doutorado em qualquer área de ciência desse tipo. Mas ele pode também, devido à forte ênfase que vai ser dada no curso, com computação, matemática e essas modernas técnicas, né, de uso de computação, como a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, análise de dados, ele pode optar também por uma carreira que não seja acadêmica, né? Pode trabalhar no mercado de trabalho bastante atraente, como é hoje. E tem também a opção de empreender, né? Então, nós temos também curso de empreendedorismo. Olha só. Ou seja, de tal maneira que durante a formação, nos 3 anos, ele vai ter contato, né, com projetos de empreendedorismo. Caso ele tenha, né, talento para isso aí, ele pode, por exemplo, sair, montar uma startup, etc. Então, e pode também trabalhar em laboratórios de pesquisa. Bom, então são várias opções, né, professor Nelson? Tem várias opções para o egresso. Como será formado, como é formado o corpo docente aqui da escola? Então, corpo docente, nós temos, assim, 2 tipos de docentes, que a gente pode chamar. Nós temos um corpo docente, que a gente chama de professores pesquisadores, que são pessoas, assim, de alta qualificação, jovens, né? Todos eles com mestrado, todos eles com doutorado e pós-doutorado, nas áreas de matemática, computação, física, química, biologia e humanidades. Quer dizer, nós temos também a preocupação de formar o cidadão, um cidadão ético e que tenha também uma formação humanista, né? Perfeito. Isso são os professores mais jovens, mas nós temos professores sêniores. Eu, por exemplo, sou um professor sênior. O senhor dá aula do quê? A minha especialidade é física. Física. Eu sou um físico de formação. Isso é bom, hein, professor? Sou um físico de formação. Para manjar física. Então, eu sou um físico de formação. Então, ajudando esses professores, né, pesquisadores, nós temos esses professores sêniores, que são pessoas mais experientes. Por exemplo, eu sou um professor aposentado da UFSCar, tem professores aposentados da Unicamp, né? E que estão nos ajudando. Esses outros, demais, são tempos parciais. Quem vai tocar o barco mesmo são os jovens pesquisadores. O Milton Ribeiro, ministro, esteve aqui, né? Ele esteve aqui durante uma feira do Nióbio, né, visitando o Senepem, onde lá nós tivemos um stand
apresentando a ILUM para a comunidade, etc. Ele esteve aqui, sim. Aliás, é o MEC que financia a escola, né? Ah, isso é importante o senhor falar. Porque o CNEPEM, ele é ligado, ele é uma organização social, né? Ele não é um serviço público assim, mas ele funciona com projetos do MCTI, etc. E aqui nós somos custeados, digamos assim, pelo MEC. Então, professor, gostaria que o senhor falasse a respeito deste prédio aqui, a história desse prédio, que é interessante, né? Esse prédio é muito interessante porque foi aqui, na realidade, esse prédio bonito aqui, que eu gosto de chamar, que isso é uma estação orbital, né? Porque devido à configuração dele, depois talvez vocês queiram mostrar. Já estamos mostrando imagens agora aqui De Olho na instalação. Educação, o pessoal que está em casa está assistindo. Ótimo. Então aqui era um galpão simples, na década de 80, começo da década de 80, eu até estive aqui nessa época, né? Que foi instalado o primeiro acelerador linear que deu origem ao laboratório síncrono. Olha só. Então foi aqui, né, nesse galpão. Depois o CNEPEM mudou o Laboratório Nacional de Luz Síncrono para seu campus atual, né, e chegou até ter a última versão, que é o Sirius, né, que é um laboratório síncrono de última geração. E aqui ficou esse prédio que foi totalmente restaurado para abrigar a ILO. Eu estou dando uma olhadinha no release aqui, nas informações, professor Nelson. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito do curso, que é baseado no ensino ativo, né? Está escrito, inclusive, aqui que o aluno vai ser o protagonista do aprendizado com apoio e orientação dos professores, né? Exatamente. Aqui, o curso é todo montado, né, numa metodologia inovadora, quer dizer, nós não temos aulas tradicionais expositivas, né? Perfeito. Na parte das aulas, digamos assim, teóricas, eu gosto de chamar que todos os alunos, os 40 alunos, vão ser divididos em 10 grupos e todos sentados em cadeiras, rodeados por mesa. Nós temos essa sala que eu chamo, não chamo sala de aula, chamo um ambiente de aprendizagem, tecnologicamente bem equipado. Então nós temos vários projetores, televisões, etc. Como cada aluno vai ter um computador, eles vão ficar todos ligados, trabalhando para resolver problemas. Essa é a nossa metodologia. E desde o início do curso, os alunos já vão fazer resolução de exercícios? Não são problemas de final de livro, são problemas desafiadores dentro daquela disciplina. Aí sim. Tá certo? Então, e todos ligados a uma plataforma, né, que a gente chama Moodle, em que os alunos vão poder depositar suas tarefas, receber vídeos. Qual que é a relação com o CNPEM? Em que sentido? Os alunos. Sim, não. Eles agora, vão visitar também? Sim, agora que é importante aí, que a gente chama a imersão dos alunos nos laboratórios avançados do CNEPEM. Nós temos 4 laboratórios no CNEPEM. Eles vão algumas vezes por semana daí? Exatamente. No primeiro semestre do curso, eles irão um período da tarde se familiarizar com a estrutura do CNEPEM. Ouvir palestras, visitar, etc. A partir do segundo semestre, serão 2 dias por semana em que eles vão desenvolver atividades de pesquisa que são complementares a que eles já desenvolvem aqui, porque nós temos aqui também equipamento de alta e última geração. Na parte de didática, alguns são até de pesquisa, e que eles vão resolver atividade de pesquisa e vão complementar essas atividades de pesquisa através de um processo de imersão no CNEPEM. Por tudo isso que a gente está falando, o senhor vai concluir já, mas vai precisar de uma dedicação interessante, né, professor? Exatamente. Então, para isso, é importante dizer que todos os professores pesquisadores são tempo integral. Tempo integral. Tempo integral. Os alunos também estarão em tempo integral, porque o nosso curso é integral, manhã e tarde, segunda a sexta.
Então, quem sabe surgem grandes cientistas aí, né? O objetivo é isso, é formar jovens cientistas com a mente aberta, profissionais éticos. O que é o mais importante, né? O que é o mais importante. Muito obrigado pela entrevista, viu, professor? Por receber a nossa equipe aqui, do De Olho na Educação, da TV Câmara Campinas, não é? Olha, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar para vocês. Eu espero que a audiência, os telespectadores, né? Ainda diz telespectadores? Opa! Os telespectadores aproveitem dessa nossa conversa e nós estamos à disposição dos interessados em falar mais sobre a ILO, né? Nós estamos fazendo uma investida muito forte das escolas, né? Dando palestras, etc. Se alguma escola estiver interessada em receber a nossa visita, receber a nossa palestra sobre a ILO, nós estamos disponíveis aqui. Foi um prazer. Eu agradeço a você em nome do diretor, que é o professor Adalberto Fázio, né, que deixou a direção do Laboratório Nacional de Luz Síncrona, lá do CNEPEM, foi reitor da UFABC, ou seja, ele tem uma grande experiência em pesquisa e em gestão educacional. Então, foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. A gente conversou aqui com o professor Nelson, que falou a respeito, então, deste curso bem bacana. Esse é o quadro De Olho na Educação. Então, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade. Tchau! E o Câmara Notícia também fica por aqui. A gente volta a se ver amanhã. Uma boa tarde. Tchau!